O Lula, sendo ficha suja, pode ou não ser diplomado presidente da República? Talvez essa seja a pergunta que eu mais receba aqui no meu canal. E hoje eu vou explicar ela com detalhes para você, para não restar nenhum tipo de dúvida sobre isso. Esse é mais um daqueles vídeos que vai te deixar talvez com o queixo caído. E é por isso que é importante que você entenda muito bem ele, para que você mesmo explique para os seus familiares e para as pessoas que estão em volta de você, para ir abrindo os olhos e mudando a cultura desse país em relação à corrupção e à política. Para a gente entender se o Lula pode ou não assumir, sendo ele ficha suja, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Lá, quando o Lula sofreu a primeira condenação no triplex, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, depois foi condenado por desembargadores e depois foi condenado novamente na terceira instância. Ele continuou recorrendo, até que veio uma nova condenação, e no caso do sítio de Atibaia. Foi condenado no primeiro, segunda e terceira instância exatamente igual. E depois vieram outras condenações um pouco menores, mas não menos importantes. Por que você precisa entender isso? Porque foi armada uma estratégia jurídica, tanto do Lula com o sistema político brasileiro e o STF, para amarrar exatamente e previram, inclusive, as situações que poderíamos chegar hoje. Durante o tempo que o Lula estava respondendo todos esses processos, e ele tinha condenação em segunda instância em alguns deles, veio uma grande discussão que você deve lembrar. Prisão em segunda instância, constitucional ou inconstitucional? Na época ficou entendido que a prisão em segunda instância era constitucional. E por isso a legislação eleitoral também entendeu que alguém que fosse condenado em segunda instância se tornaria inelegível, de fato. Isso porque seria muito estranho, né, algum presidiário concorrer, né, qualquer cargo público. Ou deveria ser, pelo menos. Ok, Lula condenado, processos com mais de 6.000 páginas de prova, diversas delações, não havia dúvida nenhuma de que Lula realmente cometeu aqueles crimes. Só que daí entrou outro fator na jogada que você já deve ter visto num outro vídeo que eu fiz. O fator Bolsonaro. Bolsonaro ganha as eleições diferente daquilo que era previsto pelo sistema político brasileiro e começa a ganhar muita popularidade no Brasil. O sistema político precisavam de um candidato à altura, ou que pelo menos justificasse qualquer tipo de passação de pano aí nas eleições que eles pudessem fazer, né? E por isso precisavam soltar o Lula. Não só soltar, mas também torná-lo elegível. E nesse momento eu fico imaginando esse diálogo aqui, ó. Dá uma olhada. Alô, Edu? Aqui é o advogado do Lula, tudo bem com vocês? Não, aqui tá uma bela de uma porcaria, cara, porque vamos combinar, esse Bolsonaro aí tá atrapalhando muito a vida do sistema político brasileiro, a gente precisa tirar esse cara de algum jeito. Você tem alguma ideia aí? Não, ainda não tenho nenhuma ideia. E vocês, já pensaram em alguma coisa? Olha, conversando com outros ministros aqui, tiramos uma conclusão e a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer. É exatamente nesse momento que eles têm a brilhante ideia. A gente não pode simplesmente inocentar o Lula, porque se inocentasse o Lula, seria em um processo que já correu várias instâncias, e outra, teria que inocentar em cada um dos processos, o que seria muito difícil. Agora, e se eles fizessem isso aqui? Alô, é o advogado do Lula? Isso, é eu mesmo, mas... Beleza, meu cupincha, tudo bem? Seguinte, você vai pedir a suspeição dele em Curitiba e a gente assim vai conseguir anular todos os processos dele e ele vai sair e aí ele vai poder até mesmo concorrer às eleições. Excelente ideia! Se a gente anular, a gente consegue anular absolutamente todos os processos e ele vai sair limpinho. Entrar com o pedido que a gente vai votar a favor. Tá, mas o que a gente vai fazer se o povo reclamar disso daí? Não, se o povo reclamar, fica tranquilo. Daí a gente diz pra eles... Perdeu, mané, numa mola. É exatamente isso que você entendeu. Quando eles anularam os processos do Lula, eles encontraram uma justificativa ridícula, dizendo que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba. Ele deveria ter sido julgado em Brasília. Tá, mas o que isso tem a ver se ele pode ou não ser diplomado? É muito simples. À luz do direito constitucional e do direito penal, isso é um criminoso quando você tem uma sentença tramitada em julgado, né? Quando você tem um processo tramitado e julgado contra você. Quando você é investigado, existe uma coisa chamada presunção de inocência. A partir do momento que eles anularam todas as condenações do Lula, todos esses processos voltam a estaca zero. Embora o Lula responda por quase todos esses processos ainda, todos eles estão na estaca zero, ou seja, ele responde pelos processos, mas ele não é um condenado ainda, porque no mundo jurídico eles simplesmente apagaram tudo o que o Lula fez.
Ocorre que a maioria desses processos, eles prescreveram. Porque, como eu disse, esses caras do sistema jurídico e político, eles são sujos, mas são muito inteligentes e bem articulados. Isso porque eles esperaram para anular todos os processos do Lula quando ele completou 75 anos. E a lei diz que a prescrição para pessoas acima de 75 anos se dá na metade do tempo. A mesma coisa para quem tem entre 18 e 21 anos. A prescrição se dá na metade do tempo. E para você que não entende de prescrição, é basicamente isso. Você é condenado, mas o Estado não pode mais te punir porque perdeu o tempo para te punir. Ou seja, é algo absurdo. Enquanto eles ainda usufruem do dinheiro público e tudo aquilo que eles roubaram, enquanto ele pode disputar uma presidência da República, o povo fica com cara de tacho. Prescrição não é nada mais, nada menos do que o artifício usado por aqueles que têm dinheiro, que podem comprar um advogado e botar recurso em cima de recurso, até nunca serem condenados, enquanto uma pessoa pobre simplesmente é condenada em 2 instâncias, não tem dinheiro para impetrar novos recursos e ela simplesmente vai presa por qualquer coisinha que pode ter acontecido. Como esses processos simplesmente desapareceram do mundo jurídico, apenas do mundo jurídico, mas do mundo moral e do mundo real, não. Ele é um condenado. Ele é um condenado e é um bandido. Mas como desapareceram do mundo jurídico, é exatamente esse princípio da presunção de inocência que permite que um William Bonner fale um absurdo desses aqui, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Exatamente o que permite que Lula invista milhões em postagens dizendo que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado, mas quando se anula um processo e não existe mais processo, significa que a presunção de inocência é sua. A gente está vivendo um absurdo jurídico, mas eles são muito articulados e fizeram exatamente isso para botar Lula de volta no poder. E tendo Lula como um candidato à altura de Bolsonaro, eles armaram todo um esquemão aí para impedir, inclusive, que Bolsonaro pudesse sequer fazer campanha, dizer as coisas que ele queria e chamar o Lula de ex-condenado, ex-presidiário, que é o que ele era, e entregar o país de bandeja na mão do Lula. Quem elegeu o Lula não foi o povo brasileiro. Quem elegeu o Lula foi o TSE.